Nos encontramos hoje com o nosso filho. Nós conhecemos ele. Deixa eu ver onde aperto o play. Aqui. Como já diz, né? Nós encontramos nosso filho. Nós fomos até a cidade dele. Viajamos 3 horas e 25 minutos para encontrá-lo. Quando a gente chegou, eu mandei uma mensagem perguntando se a gente poderia gravar, tirar uma foto desse momento do encontro para poder guardar na lembrança. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, comentar o que você vem achando, se você vem acompanhando a nossa estrada. Nós vamos contando tudo aquilo que a gente passou desde quando a gente foi colocar o nosso processo lá, né, para começar a entregar os documentos, sem a romantização, sem querer enganar, passar para vocês literalmente tudo aquilo, todas as etapas que nós estamos passando. Bom, chegamos lá, como eu disse, pedimos para gravar, se eles podiam gravar um vídeo de como seria o encontro ou tirar uma foto. Eles disseram que não é possível fazer essa primeira imagem, porque apenas depois desse dia em que a criança vai dizer, que a gente vai ter que dizer se a gente quer continuar, e a criança também vai dizer se quer continuar. Então, para não fazer um vídeo e ficar uma imagem da criança exposta, eles não permitem essa gravação. E foi assim, nós tocamos a campainha, chegamos lá na hora exata, e nós fomos recebidos pela psicopedagoga, e era uma casa normal assim à frente. Tinha uma garagem muito grande, e na frente tinha uma garagem coberta. E quando a gente estava chegando nessa parte da garagem coberta, que seria a entrada, né, do lar, ele saiu. Quando ele saiu, eu não esperava, eu pensei que fosse conversar com a gente, levar a gente para alguma sala, alguma coisa assim. E aí eu entrei em choque quando eu vi. Eu não consegui raciocinar direito e identificar que era aquela criança que a gente tinha visto na foto, né? Quando eu olhei, eu acho que se tivesse uma câmera assim colocada no meu rosto, acho que minha pupila ia ter dilatado assim no tamanho do meu rosto. Porque eu parei e escaneei ele de todas as formas, sabe? Parecia que estava fazendo uma xerox dele. E aí ele veio, falou comigo primeiro, me deu um abraço meio sem graça, veio meio assim. E aí eu comecei a ficar sem graça também, fiquei nervoso. O Gabriel foi lá, deu um abraço nele, mas o Gabriel também ficou meio sem jeito. E aí a gente sentamos os três, a psicopedagoga ficou próxima, ficou uns 5 metros, observando a nossa conversa. E aí foi quebrar o gelo, né? E não sabia o que perguntar. Eu perguntava se ele estava estudando, o que ele gostava. Na verdade, o papo foi basicamente sobre isso, para conhecer ele e fazer algumas perguntas. Então, nós perguntamos o que ele gostava de fazer, o que ele gostava de brincar, se ele gostava, né, da escola, o que ele gostava da escola, o que ele gostava de comer, o que ele não gostava de comer. Nós contamos que a gente viajou para poder encontrar com ele, que para a gente estava sendo um momento especial, que perguntamos o que ele achou da gente quando viu a nossa foto, que a gente gostou muito de quando viu a foto dele. Não falamos nada sobre a questão de adoção, se ele queria ficar com a gente, se nada, até porque a gente estava se conhecendo. Na verdade, a gente estava se reconhecendo, né? Então, assim, enquanto o Gabriel fazia uma pergunta e ele respondia pro Gabriel, eu tentava ver cada detalhezinho dele, assim, mas, sabe, eu estava muito nervoso. E aí a gente eu fui fazendo perguntas, né? Fui dizendo as coisas que eu fazia, que eu estudei gastronomia, que eu sabia fazer comida, que eu gostava de comer, o que eu gostava de comer, que eu também sou confeiteiro, né? Que eu sou cake designer também, né? Para ficar mais fácil para ele. Aí mostrei as fotos do meu bolo, dos bolos que eu faço, mostrei as fotos das comidas que eu preparo. Eu fui perguntando, você gosta disso, você gosta daquilo? Aí perguntei até, você gosta de berinjela? Eu não sei o que é berinjela. Aí eu não sabia explicar direito para ele, né, como seria a imaginação de uma berinjela. Só que o nosso momento, a nossa visita, era de 1 hora a 1 hora e meia, apenas isso.
e ele tinha uma atividade para fazer depois, ele estava com muito sono, porque nesse dia não tinha aula, mas ele tinha brincado o dia inteiro, então ele estava com sono, queria descansar um pouquinho para poder jogar bola depois, antes de dormir. E aí ele parou, olhou pra gente e perguntou assim: vocês são irmãos? Porque vocês são muito parecidos. E na hora eu respondi: não, nós somos casados. Aí ele disse: ah, casado? Ah, por isso que vocês têm aliança, né? E aí ele ficou um pouquinho mais pensativo. Na hora eu já pensei assim: não gostou da ideia. E foi tipo faltando uns 15 minutos para terminar. Então eu fiquei meio assim, comecei a fazer perguntas e tal. E enquanto isso, a psicopedagoga tirou algumas fotos da gente e pediu para tirar foto no final, dos 3 juntos. Aí eu aproveitei no final, dei um apertãozão nele, um abraço forte, dei um beijo na cabeça dele e falei assim: ó, se cuida, tá? Depois a gente se vê de novo. E aí a gente veio para casa. Para mim foi a pior sensação, porque como a gente tinha sido vinculado a ele, como a gente se propôs a conhecer, para mim já era filho. Quando eu conheci, não pude, não sei se eu fiquei com vergonha de querer puxar para mim e tal. E aí quando foi embora, meu coração ficou tão apertadinho que eu fiquei assim: nossa, eu vou deixar ele para trás. Mas faz parte. E aí logo assim que eu saí, a gente só tinha tomado café, não tinha almoçado, nossa visita foi de tarde, eu tava com muita fome, e aí me deu mais fome ainda, a gente foi comer para depois pegar a estrada de volta, porque a gente ia voltar nesse mesmo dia. E eu mandei mensagem: e aí, o que ele achou? No outro dia era feriado. Nesse dia e no outro dia eles não responderam. Aí ficou uma angústia dentro de mim, assim, eu queria saber se ele tinha gostado da gente, se ele queria continuar vendo a gente. E a gente só foi ter no outro dia útil, né, porque provavelmente é um telefone corporativo e ficava lá. E a gente só foi ter essa resposta depois. Para você que está entrando no processo de adoção, para você que está nessa fase de processo de adoção, é muito importante esse momento, sabe? Esse momento de você sentir, de você ir lá reconhecer e você se expor. A gente levou para ele, não quis levar brinquedo, a gente não levou jogos, a gente não levou papel, a gente não levou nada. A gente quis conversar com ele, a gente quis ouvir a voz, ver o que a gente podia lembrar, ou não sei, de alguma forma de ter ali naquele momento, aproveitar aquele momento. E o que a gente levou foram biscoitos e chocolate que nós entregamos para a psicopedagoga, para levar para ele, para também compartilhar com as outras crianças. Então, foi isso. A gente foi embora, se despediu, e a gente veio para casa, a gente almoçou e depois chegou em casa, já era noite. Então a gente ficou mais um dia sem ter notícia. E aí no outro dia a gente conseguiu ter a resposta, e vai ser para um outro vídeo. Esse foi o nosso primeiro momento com o nosso filho, foi 1h30. Se preparem, porque o coração vai doer, vai sentir falta, porque para mim já é meu filho. Bom, se você está acompanhando a gente, está acompanhando a nossa história, se você gosta desse assunto, está passando por esse momento, vai passar por esse momento, ou já passou por esse momento, se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha. Eu sei que está batido, comenta, mas é a única forma da gente poder se conectar com outras pessoas e fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Como eu disse, o nosso intuito é fazer um diário, com que as pessoas reconheçam e entendam o real processo de adoção. Obrigado.